não dormi. Tô achando que é um chá que eu tô tomando aqui, chá de... esse negócio ali, gente, ó. Não sei o que é, São Caetano. Alguma coisa assim. É um chá amargo, eu gosto de chá amargo. Aí ontem à noite eu tomei. E eu lembro que no sábado eu tomei também. Tomei no sábado à noite e tomei ontem à noite. Ontem foi domingo, né? É. Você acredita que eu não dormi? Eu acho que esse chá não me deixa dormir. Esse chá não me deixa dormir. Aí hoje eu não vou tomar e vou ver. Porque eu tomo remédio para dormir e não consegui dormir. Vamos orar a Deus, que eu já pequei agora. Assim que eu levantei, eu pequei. Mandaram uma fofoca no zap e eu pequei. Fui falar mal. Falei mesmo, gente. Então vamos orar a Deus, pedir perdão de novo. Porque como eu não dormi, eu fiquei na cama, orando a Deus, conversando com Deus, fazendo perguntas para Deus e pedindo perdão a Deus, né? Porque eu começo assim a pensar no meu passado, coisas que eu já fiz, coisas que eu já falei, me arrepender de coisas que eu fiz, das escolhas que eu fiz da minha vida, dos namorados que eu tive, se eles me amaram ou não, se eles gostaram de mim ou não, por que que não gostaram, por que que não me amaram, porque eu fui legal com eles. Fui começar a conversar com Deus, sabe, sobre isso. Menino, teve uma hora que eu dei uma cochilada. Aí, de repente, eu escutei um grito como se fosse a mãe me gritando. Aí eu levantei correndo, cheguei lá, a mãe estava dormindo. Aí lembrei da minha mãe, quando ela me falava, quando eu era adolescente e menina, criança, quando alguém me chamava na casa dela, quando a gente morava lá, chamava, Luciana! Deu um grito assim. Aí, com a voz da mãe, a mãe falava, não responde. Toda vez que te chamar, não responde. E eu, eu cochilando, comecei a cochilar, gritou, Luciana! Com a voz da mãe. E eu saí correndo achando que a mãe tinha caído, porque ela não estava bem da cabeça, ela não estava bem da cabeça. E aí nós tivemos que ficar vigiando ela para dormir, que ela falou que estava com medo, que tinha um ladrão, tinha uma pessoa perseguindo lá ela. Então, aí até que ela dormiu, graças a Deus. Graças a Deus, Deus abençoe que ela durma. Não sei se ela acordou, não. Mas Deus abençoe. Pelo menos as horas da madrugada que eu fui lá, estava roncando. Então, gente, vamos orar a Deus, pedir perdão, que eu já peguei agora de manhã. Mandaram no zap a fofoca, bateu a fofoca em mim e eu fui dar palpite na fofoca. Perdão, perdão, Senhor. Sei que o Senhor está enjoado de eu pedir perdão, mas vou ter que pedir de novo. Aí eu não sei para onde eu vou depois que eu morrer, porque morto não volta para a vida. Vida, a gente morre. Da vida, a gente tem como mudar alguma coisa aqui da vida, mas depois da morte, não tem como mudar mais não, né, gente? Então tem que mudar de agora, né? Tô procurando não tanta santificação, tá difícil. Mas não é fácil, mas uma hora eu vou conseguir, eu tô conseguindo aos poucos, aí fazer com que Deus, assim, não fique tão irritado comigo, não fique tão triste comigo, tá bom? Vamos fazer uma oração rápida. Senhor Deus, queremos pedir perdão por todos os nossos pecados. Somos adoradores do Senhor. O Senhor, que é Pai de Jesus, obrigada por ter mandado Jesus Cristo, teu Filho amado, para que morresse por nós na cruz, Senhor. Nós pedimos a tua misericórdia, perdão, Senhor. Eu clamo pelo teu perdão, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Abençoa os nossos lares, abençoa cada alimento que entra nos nossos lares. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa repreender todo mal. Senhor, só o Senhor vê o que nós não vemos. Só o Senhor conhece o que nós não conhecemos. Então, Senhor, vá na nossa frente. Retira de perto de nós tudo aquilo que não é do Senhor. Retira pessoas que não são nossas amigas. Faça que nossos olhos possam ver, Senhor, quem são nossos inimigos e quem são nossos amigos. Que o Senhor não nos deixe cegos, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor conhece as pessoas, o Senhor sonda o coração delas, o Senhor sabe o que elas pensam de nós. Então, Senhor, eu peço, eu clamo ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia e porque o Senhor não me deixe enganada, que eu possa saber quem é quem na nossa vida. Senhor, abençoe este lar, abençoe essa família, abençoe cada objeto que aqui esteja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Nós estamos aqui, vocês viram que Moisés morreu?
Moisés morreu, gente. Deus matou Moisés, deixou ele morrer com 120 anos no Monte Horebe aí. E por que que Moisés morreu? Deus explicou. Está no capítulo 32, versículo 48 ao 51, Deus comentando com Moisés o motivo dele ter morrido. Capítulo 32, Luciana, é capítulo 32 mesmo, ó. Vou ler de novo para vocês, porque conversei até com o pastor ontem perguntando ele, ó. Capítulo 32? Não, capítulo 31. Não, capítulo 32 mesmo, não. Deixa eu ver aqui. Deuteronômio, capítulo 31, 32. Capítulo 32 mesmo. Ah, Moisés morreu de quê? Deus matou Moisés com 120 anos. Por que Deus matou Moisés? Está em Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 48 ao 51. Jeová disse a Moisés, naquele mesmo dia, versículo 49, Moisés, suba a este monte da região de Abarim. O monte se chama Nebo, que fica na terra de Moabe, dos Moabitas, em frente a Jericó. E veja, Moisés, a terra de Canaã, lá do monte, que dou como propriedade aos israelitas. Não é a mim nem a você. Se alguém abrir a Bíblia e falar que é para você, é mentira, porque é para os israelitas. Versículo 50. Então você, Moisés, morrerá no monte a qual você vai subir, que é o Monte Nebo. Você vai morrer no Monte Nebo. O Arão morreu no Monte Or. Moisés morreu no Monte Nebo. E Moisés, Deus matou ele. Deus matou, porque Deus deixou ele morrer e falou, você vai morrer. Quando a pessoa fala, você vai morrer porque ela te matou. Não é verdade? Você não estava doente. Ele estava com a visão perfeita. Ele estava com puro vigor, por 120 anos. E Deus falou, você vai morrer. Ele morreu porque Deus matou ele, não é verdade? Mas Deus é Deus, ele mata quem ele quiser. Versículo 50. Então você, Moisés, subirá, né, no Monte Nebo. Você vai ver a terra que eu vou dar ao povo de Israel, mas você não vai entrar. Versículo 50. Então você, Moisés, morrerá no monte Nebo, a qual você subirá, e será reunido aos seus antepassados. Eu perguntei ao pastor, porque a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, a Bíblia Testemunho de Jeová, todos falam reunir aos seus antepassados. Pastor, o que Deus quer dizer reunir aos seus antepassados? Ele não soube dizer. Ele falou que não existe esse negócio de reunião de morto, não. Que não é isso que talvez eu estava pensando. Eu não estava pensando em nada. Porque eu não acredito de vida depois da morte. Eu respeito você que acredita. Mas Deus fala em todas as Bíblias. Você será reunido aos seus antepassados. Você será reunido aos seus antepassados. Pega a sua Bíblia e vê aí. Capítulo 32. É o 5º livro da Bíblia do Antigo Testamento, Deuteronômio. Capítulo 32, Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia. Você conta 1, 2, 3, 4, 5. Se está no versículo 50, escrito que Arão e Moisés foi reunido aos antepassados deles. Eu perguntei ao pastor sobre ele me dizer. Ele falou que não é esse negócio de vida depois da morte, não. Assim como Arão, seu irmão, Deus falando com Moisés, morreu no monte Or e foi reunido ao seu povo. Aí, ele morreu e foi reunido ao povo dele? Eu perguntei ao pastor, ele falou, não é vida depois da morte não acredito nisso não. Isso não existe. Eu também não acredito, mas não sei o que Deus quer dizer aqui, reunido depois de morto, reunido ao povo dele. Quer dizer que eu vou ser reunida à minha família? Se fosse isso, eu ia falar, não, Deus, não deixa não. Não quero reunir com a minha família não. Versículo 51. Porque você e Arão, olha, Arão e Moisés, até comentei isso com o pastor, 40 anos no deserto, mais tantos anos para tirar o povo do Egito, Arão e Moisés, falando tudo que Deus pedia para eles falarem. Um erro de Moisés, que foi bater na pedra e não falar com a pedra, não glorificar o nome de Deus, não santificar o nome de Deus. Deus matou Moisés, mas ele não ficou com raiva de Moisés, não.
Ele não ficou com ódio de Moisés, ele perdoou Moisés. Tanto que foi Deus que enterrou Moisés. Versículo 51. Porque vocês, Arão, amigos de Deus, conversava com Deus, gente. Era os porta-voz de Deus para o povo israelitas, que é um povo que era muito grande, muito grande. Deus prometeu que para Abraão, para Isaac e para Jacó, que a descendência deles ia ser enorme. E Deus cumpriu. Era um povo assim, enorme. Então, porque vocês foram infiéis, Deus disse a Moisés que Arão e Moisés foram infiéis a ele. Entre o povo israelitas, junto às águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, porque não santificaram a Deus diante do povo de Israel. Deus mandou ele falar com a pedra. Deus mandou ele falar um negócio com a pedra, não era bater na pedra, entendeu? Então Deus ficou chateado com Moisés. Falou, então Moisés, você não vai entrar na terra prometida. É um castigo que eu estou te dando, tá, meu filho? Que quem ama castiga. Versículo 52. Você, Moisés, verá a terra à distância, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. No versículo 34, então Moisés subiu das planícies desérticas de Moabe ao monte Nebo, ao qual Deus mandou ele ir, ao alto do Pisga, que fica em frente a Jericó. E Jeová mostrou a Moisés toda a terra de Gileade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim e de Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental. Versículo 3. O Neguebe e o distrito, incluindo o vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Versículo 4. Então Jeová disse a Moisés: esta é a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu, Deus, Pai de Jesus, a darei essa terra à sua descendência, Abraão, Isaque e Jacó. Estou deixando que você, Moisés, veja essas terras com seus próprios olhos, mas você não passará para essa terra. Versículo 5. Depois Moisés, o servo de Jeová, morreu ali na terra de Moabe, no monte Nebo. Assim como Jeová havia falado que ele ia morrer no monte Nebo, depois que visse de longe a terra que Deus daria para os israelitas. Versículo 6. Versículo 6 do capítulo 34 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Deuteronômio é o Antigo Testamento, o quinto livro do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, diz, ele, depois que Moisés morreu, ele quem? Deus o enterrou, Deus enterrou Moisés no vale que fica na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e até hoje ninguém sabe onde está a sepultura de Moisés. Até hoje, quando eu estou viva? Não. Até aquele dia que eles escreveram a Bíblia. Eles não sabiam onde estava o corpo de Moisés, porque Deus enterrou ali na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Eles sabiam que era na região. Deus enterrou Moisés. Deus mesmo que enterrou Moisés. Não foi nenhum ser humano, foi Deus. Deus que enterrou Moisés na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E até hoje ninguém sabe onde está a sua sepultura. Até hoje, não é até hoje que nós estamos, não. Até aquele dia que eles escreveram a Bíblia, tá bom? Não é até hoje, não. Versículo 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando ele morreu, mas a visão de Moisés não tinha enfraquecido, ele estava com a visão melhor do que a minha. E Moisés não tinha perdido seu vigor, ele estava forte, Moisés. Mas Deus quis matar ele, porque ele pecou contra Deus, ele fez algo que Deus não gostou. Versículo 8, o povo, Moisés, gente, pecou 2 vezes, tá? Moisés pecou 2 vezes. Primeiro porque lá no Egito, Moisés matou um egípcio, por isso que ele fugiu para o deserto e ficou tanto tempo no deserto. Deus falou até com ele quando ele já estava casado
quando ele já tinha filhos, lá na casa do sogro dele, na terra do sogro dele, quando Deus falou com ele para ele ir para o Egito. Então, ele cometeu 2 pecados, um assassinato de um egípcio para defender um israelita, e ele cometeu o pecado de Deus mandar ele falar com a pedra e ele bateu na pedra, tá? No versículo 10 de Deuteronômio, nesse mesmo capítulo 34, Josué, que ficou no lugar de Moisés, que Deus mandou preparar Josué para ficar no lugar de Moisés, que Moisés já sabia que ele ia morrer há muito tempo, que Deus já tinha falado para ele, mas nunca mais surgiu em Israel um profeta semelhante a Moisés, a quem Jeová conhecia face a face, porque era amigo de Deus. Moisés era amigo de Deus, mas mesmo assim Deus não deixou ele impune. Você pode ser amigo de Deus, mas se você pecou contra Deus, você não fez o que Deus perdoou ele naquela época lá, dele ter matado o egípcio, né? Mas só que Deus não perdoa quem não santifica Ele, quem não glorifica Ele, quem não fala que a palavra é dele, que tudo é dele, quem quer dizer que tudo é de si próprio, não é do ser humano, gente, é de Deus, nós temos que glorificar este Deus. Quem fez esse céu foi eu, não foi eu. É Deus que merece toda a glória, toda a honra, toda a exaltação. O poder é dele, porque só ele que tem poder, não tem poder de fazer céu, não. Entendeu? É só ele que tem, de fazer estrela, de fazer chover, ficar frio, ficar quente. É só ele. Então a glória, a exaltação é somente para ele, o tempo todo para ele, totalmente para ele. E por que que nunca existia um profeta igual Moisés? Versículo 11 explica. Porque Moisés realizou todos os sinais e milagres que Jeová o tinha enviado para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. Além disso, Moisés agiu com mão poderosa e poder espantoso diante dos olhos de todo Israel, que na verdade o poder não era de Moisés, o poder era de Deus. Deus usava Moisés para fazer todos os milagres, para engrandecer o nome de Deus, não era para engrandecer o nome de Moisés. Nada disso. Moisés já tinha matado, assassinado uma pessoa. Moisés era pecador igual nós. Não, ele que ele fez? Ele conversava com Deus face a face. Ele via a face de Deus? Face. Não, gente, ele conversava. Ele escutava a voz de Deus, porque quem visse a face de Deus morria. Ele ou escutava a voz de Deus. Ele escutava Deus falando com ele, entendeu? Moisés escutava Deus falando com ele, mesmo que ele tenha matado um egípcio. Só que Deus não gosta de quem se auto-vangloria e não glorifica ele, não exalta ele. Porque ele que é digno de louvor e de adoração, ele não gosta de que ninguém se exalte. Ele gosta de que exalte a ele, porque realmente só ele que merece. A glória, a honra, a exaltação. Você falar que o poder é somente dele, é isso que é certo. Deus não gosta de gente que se intitula melhor do que as outras pessoas. Muito menos melhor do que a ele, né? Ou comparado a ele. Alguma coisa assim, se deixa, né? Porque tem pastor que gosta de palmas para ele, gosta que os outros faz uma mesa para ele, fala assim, faz uma mesa para Deus, oferece para Deus, porque eu não mereço nada não, entendeu? Deus não me deixou ser pastora não, porque se eu fosse pastora, eu não sei, só Deus que sabe. Talvez ele não deixou por algum motivo, né? Talvez até seria um deles, eu não sei, e Deus sabe. Vamos agora no capítulo 2, número 2, 2, do sexto livro do Antigo Testamento. O que é sexto, Luciana? É 2, 3, 4, 5, 6. Você vai pegar do começo da Bíblia. Gente, não leia começo. Vou ler uma página do Antigo Testamento e uma página do Novo Testamento. Você não vai entender nada, meu amor. A gente lê o livro do começo até o fim, tá bom? Para entender. É uma história, tá bom? Está contando a vida de uma pessoa, de várias pessoas. Você tem que ler do começo, senão você não vai entender, meu amorzinho. Então, comece a ler do começo. Nós estamos no sexto livro, que é 2, 3, 4, 5, 6, é o sexto. É Josué. Moisés morreu, Josué ficou no lugar de Moisés como profeta. Então, vamos no capítulo 2, número 2, o patinho na lagoa. Não, não é 2 patinhos, não, é um patinho só, o 2. Então, Josué, filho de Num, é Num mesmo, N-U-M, Num, enviou secretamente de Sitim, que é o versículo 1,
2 homens como espiões. E lhes disse: espiões, vão, inspecionem a terra, especialmente Jericó. Assim os espiões foram e chegaram à casa de uma prostituta. Prostituta. Versículo 1. Josué mandou espiões até Jericó para espionar as terras de Jericó. Quando os espiões chegaram lá, viram a casa de uma prostituta chamada Raabe. A prostituta chamou qual, Luciana? Raabe. E ali os espiões de Josué ficaram na casa da prostituta chamada Raabe. Os israelitas, homens escolhidos de Deus, né? Ficaram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Ficaram ali na casa dela. Versículo 2. O rei de Jericó foi informado. O rei de Jericó: homens israelitas vieram aqui na terra de Jericó esta noite para espionar nossa terra de Jericó, hein? Versículo 3. Em vista disso, o rei de Jericó mandou dizer à prostituta chamada Raabe: Raabe, prostituta, traga para fora os homens que vieram de Israel e que estão na sua casa, prostituta Raabe, pois eles vieram para espionar toda a terra de Jericó. Versículo 4. Mas a prostituta Raabe pegou os 2 homens israelitas e os escondeu. Então Raabe disse: é verdade, rei de Jericó, é verdade, os homens vieram até mim, mas eu não sabia de onde eles eram, não sabia que eles eram israelitas. Versículo 5. Ao escurecer, quando o portão da cidade de Jericó estava para ser fechado, os homens espiões foram embora. Eu não sei para onde eles foram, meu rei, mas se vocês forem depressa atrás deles, daqueles 2 homens israelitas, os alcançarão. Versículo 6. A prostituta comentou: salvou os israelitas. A prostituta salvou a israelita. Aí você fala mal da prostituta? Deus não fala. Deus não... não vai na casa daquela mulher não, que ela é prostituta. Não. Deus sabia que os 2 israelitas, os espiões que Josué mandou, ia ficar na casa de Raabe, a prostituta. E ela, se você for ver na Bíblia, as prostitutas ajudavam. Elas ajudavam mais do que o outro lá, entendeu? Qualquer um outro. Aí você fala mal de uma prostituta, né? Deus não fala mal da prostituta, só pede para ela não prostituir mais. Ele não condena ela, ele condena o que ela faz. E ele fala, não faça mais. Então, versículo 4. Mas a mulher pegou os 2 homens de Israel, os escondeu. Então Raabe, a prostituta, falou pro rei, né, de Jericó: é verdade, esses homens estiveram aqui em casa, né, na casa da prostituta Raabe, até a mim, mas eu não sabia de onde eles eram não, esses 2 homens não, porque eu sou prostituta, entendeu? Então não sei, não perguntei de onde eles eram. Agora o senhor está falando que eles são israelitas? Versículo 5. Agora, vou contar uma coisa para o senhor. Ao escurecer, quando o portão da cidade de Jericó estava para ser fechado, esses 2 homens que vieram aqui foram embora. Eu não sei para onde eles foram não, mas se vocês forem depressa atrás deles, os alcançarão. Versículo 6. Mas a prostituta Raabe, ela os tinha levado os 2 homens para o terraço da casa dela e os tinha escondido entre as fileiras de hastes de linho que havia no terraço da casa da prostituta Raabe. Versículo 7. Assim os homens foram, os homens do dono do rei de Jericó foram atrás dos 2 homens de Israel em direção aos pontos de travessia do rio Jordão, aonde a prostituta Raabe falou mentira para eles. E o portão da cidade foi fechado assim que os perseguidores saíram. Versículo 8. Antes de os espiões se deitarem para dormir na casa de quem? Da prostituta Raabe. Raabe foi até eles no terraço. Versículo 9. Raabe lhe disse aos 2 israelitas que Josué mandou para espionar Jericó: sei que Jeová lhes dará esta terra
de Jericó, e que estamos com medo de vocês, israelitas. Todos os habitantes dessa terra de Jericó estão desanimados por sua causa. Versículo 10. Pois soubemos como Jeová secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando vocês saíram lá do Egito, e que fizeram os 2 reis dos amorreus e do Sion e do Og, que vocês entregaram à destruição, mataram todo mundo do outro lado do rio Jordão. O Deus de vocês, olha, mata muita gente. Já sabemos que vocês abriu até o mar para vocês passarem. Nós estamos com medo de vocês, a prostituta falando. Versículo 11. Quando soubemos disso, ficamos desanimados, perdemos a coragem por causa de vocês, israelitas, pois Jeová, o Deus de vocês, é Deus nos céus e em cima e na terra e embaixo da terra. Versículo 12. Agora, por favor, jurem a mim, a prostituta Raabe, por Jeová, que por eu, a prostituta Raabe, ter mostrado bondade para com vocês, israelitas, vocês também demonstrarão bondade para com os da casa do meu pai. Dei-me um sinal de que agirão com bondade, com boa fé, a casa do meu pai. A prostituta se preocupava com a família dela, né, Raabe. Versículo 13. Poupem a vida do meu pai, poupem a vida da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos que lhes pertencem, e livrem-nos da morte. Ela não pediu por ela. Versículo 13. Ela pediu pela família dela. A prostituta Raabe nem pensou nela. Ela pediu pelo pai dela, pela mamãe dela, pelos irmãos dela, para livrar-eles da morte. Porque ela sabia, eles estavam desanimados, o povo de Jericó sabia que eles iam tomar Jericó e ia matar todo mundo. Ele pediu aos israelitas: já que eu escondi vocês aqui na minha casa, eu sou uma prostituta, eu escondi vocês, eu enganei o povo de Jericó. Por favor, eu sei que o Deus de vocês é muito forte, abriu o mar vermelho para vocês passar. Aconteceu o que aconteceu tudo no Egito, nós ficamos sabendo. Matou todas as pessoas aí das terras dos amorreus, do Sion, de Og. Eu sei que vai morrer todo mundo também aqui, para vocês ficarem com essa terra, mas por favor, já que eu estou sendo bondosa com vocês, não entreguei vocês ao rei de Jericó, eu escondi vocês aqui na minha casa da prostituição, então, por favor, seja bondosos comigo, poupe a vida da minha mamãe, no versículo 13, poupe a vida do meu pai, da minha mamãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todos que lhe pertencem, e livrem-nos da morte. Versículo 14. Diante disso, os homens de Israel disseram à prostituta Raabe: daremos nossa vida pela vida de vocês. Se você, prostituta Raabe, não disser nada sobre a nossa missão, nós demonstraremos bondade e fidelidade para com você, prostituta Raabe, quando Jeová nos der a terra de Jericó. Versículo 15. A seguir, a prostituta Raabe o fez descer por uma corda pela janela dela, pois a casa da prostituta Raabe ficava num dos lados da muralha da cidade de Jericó. Na verdade, a prostituta Raabe morava no alto da muralha de Jericó. Versículo 16. Então, a prostituta Raabe disse aos 2 israelitas: vão, israelitas, à região montanhosa, escondam-se lá por 3 dias, para que seus perseguidores, que é o povo dela de Jericó, não os encontrem. Depois que os perseguidores tiverem voltado, vocês podem seguir caminho. Versículo 17. Os homens, os israelitas, disseram à prostituta Raabe: Raabe, prostituta Raabe, estaremos livres de culpa por esse juramento que você nos impôs. Versículo 18. Se quando entrarmos nessa terra de Jericó, você, prostituta Raabe, não tiver amarrado esta corda de fio escarlate, que é vermelha, na janela, pela qual nos fez descer, você deve reunir na sua casa seu papai, sua mamãe, seus irmãos e todos todos da casa do seu pai. Versículo 19. Então, se alguém sair da sua casa para fora, o sangue dele recairá sobre a cabeça dele, e nós estaremos livres de culpa. Então, você vai ter que colocar, para mostrar que é a sua casa,
para não matar vocês, você vai ter que colocar uma linha vermelha escarlate, porque é um vermelho escarlate, para a gente saber que não pode entrar para matar vocês, porque a gente prometeu a você que não ia matar os seus pais, sua família, né, prostituta Raabe? Coloque essa linha aí, ó, na cor escarlate, pra gente não entrar para matar, tá bom? Porque se você não colocar, nós vamos saber e vão matar todo mundo, a gente vai estar livre de culpa. Então você tem que colocar essa linha pra gente ver que é a sua casa, que é a sua família, para não matar a sua família, como você pediu. Mas se algo de ruim acontecer a alguém que estiver na casa com você, prostituta Raabe, o sangue dessa pessoa recairá sobre a nossa cabeça, nós israelitas que prometemos a você que não iríamos matar nenhum dos seus, porque você nos escondeu, você nos livrou do povo de Jericó. Versículo 20. Mas se você, prostituta Raabe, denunciar nossa missão, estaremos livres de culpa por esse juramento que nos impôs. Nós juramos a você que nós não iríamos matar a sua família, mas se você falar da gente, nós vamos matar. Porque nós estamos livres do juramento que fizemos a você, que não iríamos matar a família de vocês. Versículo 21. Então a prostituta Raabe disse: seja segundo as suas palavras, homens de Jericó. Com isso, a prostituta Raabe deixou os 2 homens de Jericó ir embora, e eles seguiram caminho. Mais tarde, a prostituta Raabe amarrou a corda na cor escarlate na janela dela. Versículo 22. E os 2 homens partiram para a região montanhosa e ficaram lá por 3 dias, os 2 israelitas que Josué mandou, os espiões, até que os perseguidores de Jericó voltassem para Jericó. Os perseguidores os procuraram, né, os 2 israelitas, em todas as estradas, mas não os encontraram. Versículo 23. Os 2 israelitas desceram então da região montanhosa onde a prostituta Raabe mandou eles irem, atravessaram no rio Jordão e foram até Josué, filho de Num, que era o profeta no lugar de Moisés. Eles lhe relataram todas as coisas que lhes havia acontecido em Jericó. Versículo 24. Então disseram a Josué: Josué, Jeová nos entregou toda essa terra de Jericó. De fato, todos os habitantes dessa terra estão desanimados por nossa causa, tá, Josué?